Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso TV, canal Araxá Educa. Nós estamos numa aula de matemática falando dos conjuntos numéricos. Nós vamos continuar a nossa última aula, que nós estamos falando das 4 formas de representar um número racional. Tudo bem? Nós já falamos então sobre a forma de fração própria e fração imprópria, além dos números mistos. Vamos relembrar rapidinho aqui. A fração própria é quando o denominador é maior que o numerador. Por exemplo, 2/3 é um exemplo de fração própria. A fração imprópria é quando o denominador ele é menor que o numerador. Por exemplo, se eu tenho 5/2, é um exemplo de fração imprópria. E os números mistos é quando eu tenho uma parte inteira e uma parte que é fracionária. Outro exemplo de número misto aqui, na verdade, um exemplo de número misto é 2/3. Isso nós vimos na nossa última aula. Agora nós vamos continuar falando das outras formas de se representar um número racional. Lembrar que todo número racional é o resultado de uma divisão. Ele pode ser escrito na forma de uma divisão. Muito bem. Então nós falamos frações próprias ou impróprias e números mistos. Nós já falamos na nossa última aula. O que nós temos para hoje, então, são os números decimais. Vamos falar da escrita finita deles e das dízimas periódicas. Muito bem. Números decimais de escrita finita são inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Por exemplo, quando eu tenho R$20,50, é um número decimal. Eu tenho uma parte decimal dele, que é R$20,50. Então, esses 50 centavos aqui está representando e está caracterizando esse número como um número decimal. 1,65 metros. A altura de uma pessoa, que a gente vê essa situação no cotidiano com muita frequência. Tem uma parte decimal, e tem uma parte que está depois da vírgula aqui, diferente de zero. Então, é representando um número decimal. 12,4 litros. Outro exemplo, quando a gente fala de medida de volume, de capacidade, aqui, 12,4 litros, são, na verdade, esses 3 exemplos que a gente passou, situações que eu uso números decimal. Por fim, nosso último exemplo, eu tenho aqui 2,5 kg. Sei lá, nós fomos no supermercado e nós pedimos 2,5 kg de um produto. Então, essa parte decimal caracterizou esse número para ser um número racional, ou seja, ele vai entrar nos números decimais. Percebam que todos esses quatro números que eu mencionei são números de escrita finita, ou seja, eles não são dízima, seja ela periódica ou não periódica, ou seja, eles têm fim. Muito bem. Continuando aqui, os números decimais de escrita finita, nós vamos aprender como que nós temos que lê-los no nosso dia a dia. Então, se ele tem uma casa depois da vírgula, essa casa eu chamo de décimo. Então, como tem o numeral 1 décimo. Se tivesse 2 décimos. 3 décimos. 4 décimos. E assim por diante. Olha isso aqui, acabei de falar. Uma casa depois da vírgula, o numeral 4, 0,4 significa 4 décimos. Muito bem. Aqui, depois da casa, depois do zero, eu tenho 0,01, ou seja, duas casas depois da vírgula. Se eu tenho essas duas casas depois da vírgula, ele representa 1/100. Esse cara aqui de baixo, 0,35, como é que eu vou ler? 35 centésimos. Uma casa, duas casas. Então, vamos para a casa dos centésimos. 0,125. 1, 2, 3. Então, eu já aumentei 1. Então, do centésimo, eu vou passar para quê? Para o milésimo. Então, 0,125 é a mesma coisa que 125 milésimos. Muito bem. 1,50. Quer dizer que tem uma parte inteira e uma parte decimal. Muito bem.
Então, nós vamos ler como? Duas casas, nós lemos centésimos, né? Então, eu leio 1 inteiro e 50, que é o número seguido, centésimo. Está aqui representado. 2 inteiros e 1/10. 2 inteiros, o 2 está sendo a parte inteira, 1/10. Por quê? Porque nós temos apenas uma casa após a vírgula. Por fim, nosso último caso aqui, nós temos 4,8, que seria 4 inteiros, então 4 inteiros, e o 8 só tem uma casa depois da vírgula, então 8/10. Então, os números decimais, nós vamos fazer a leitura desta forma. Representando uma fração em sua forma decimal. Então, nós temos uma forma de representar essa fração na forma decimal, que é quando a gente faz o cálculo de divisão. Por exemplo, 3 quartos. 3 quartos é a mesma coisa que 3 dividido por 4. E quando nós pegamos 3 dividido por 4, como 3 não cabe no 4, nós colocamos 0, aumentamos um 0, 7 vezes 4 deu 28. Restou 2. Abaixamos o 0, então 20. Então, que número que eu multiplico por 4 que dá 20? É o 5. 5 vezes 4, 20. Então, 20 menos 20, 0. Quer dizer, então, que essa fração 3 quartos, ela é a mesma coisa que o número decimal 0,75. Muito bem. Outro exemplo. E um exemplo de uma fração com um número negativo. Menos 5 quartos. Menos 5 quartos é a mesma coisa que pegar um menos 5 e dividi-lo por 4. Menos 5 dividido por 4, nós colocamos. Deixamos o sinal de lado para a gente colocar lá no finalzinho, tá? Então, 5 dividido por 4 deu 1. 1 vezes 4 deu 4. Colocamos 1. Colocamos o 0 e adicionamos a vírgula. 10 no 4 dá 2. 2 vezes 4, então, deu 8. 10 menos 8 deu 2. Abaixamos o 0, 20. Então, 5 vezes 4 que vai dar 20. 20 menos 20, 0. Quer dizer que 5 dividido por 4 vai dar 1,25. Lembre do sinalzinho de menos, então nós preservamos ele aqui. Então, menos 5 quartos significa menos 1,25. Muito bem. Agora, nós vamos representar o número 1,376 na nossa reta numérica. Nossa reta numérica que nós já vimos ela na nossa última aula, na aula de números inteiros. Então, nós vamos posicionar primeiro a parte inteira, que é o quê? Essa parte do numeral 1. Então, o numeral 1 está aqui, né? O numeral 1 está marcado aqui, certo? Então, o número 1,376 é maior que o 1 e menor que o 2. Então, está nesse espaço aqui. Muito bom. Vamos aproximar mais. Então, entre 1 e 2, eu ampliei aqui. Eu fiz como se colocasse um zoom. E aí eu coloquei casas decimais, números decimais aqui. Entre o 1 e o 2, eu coloquei o 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, até chegar no 2. Então, é 1,376 aqui que eu tenho. Como é que eu faço? Então, eu vou pegar o 1,376, tá? Entre o 1,3 e o 1,4. De novo, eu vou aproximar. Observe, então, que agora eu peguei o espaçamento entre 1,3 e 1,4 e coloquei, então, números decimais. 1,31, 1,32, 1,33, até chegar no 1,40 ali. Achei, então, esse espaço, que é onde que o meu número 1,376 está compreendido. Por fim, pela última vez, então eu vou fazer mais uma ampliação aqui. Quando a gente amplia, eu tenho 1,37, 1,371, ou seja, 1 inteiro 371 milésimo, 1 inteiro 372 milésimo, 1 inteiro 373 milésimos e assim por diante. Até que eu chegar exatamente no ponto que eu estou procurando. 1 inteiro 376 milésimos. Muito bem. Perceba então que quando eu chegar na minha reta numérica, espacei ela aqui, então entre 1 e 2, mais ou menos nessa posição estará o meu 1,376, ou 1 inteiro 376
milésimo aqui. Vamos fazer um desafio então. Qual das seguintes retas numéricas mostra o ponto 3,7? Vamos supor que a gente não teria essa pergunta. Vamos colocar qual é o valor desses pontos aqui, esses 4. Então vamos pensar. Daqui está espaçado entre 3 e 4. Vou contar quantos pontos tem para ver se dá 10 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, consequentemente, a gente percebe que nessa letra A, vamos conferir a B, C e D em seguida, está espaçado de 1/10 em 1/10. 3, aqui é o 3, aqui seria o 3,1, 3,2, 3,3 e assim por diante. Vamos olhar. Esse ponto aqui está no 3,4, 3,5, 3,6. Esse aqui é o 3,7. Júlio, resolvemos o exercício. Sim, mas vamos continuar para a gente ver o que a gente vai ter. Por que as outras 3 alternativas estão erradas. 3, aqui eu tenho 3,1 e assim por diante, né? 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Não é minha resposta. Letra A deve ser minha resposta. 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Não é minha resposta, porque eu quero 3,7. Por fim, vamos mostrar aqui na letra D, eu tenho 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Portanto, a nossa resposta que nós estamos procurando seria a alternativa A, o ponto 3,7 está aqui. Muito bem. Ó, exercício de fixação. Use algarismos para escrever os números decimais. 34 inteiros e 7 centésimos. Então, 34 é a parte inteira. E vamos pensar, 7 centésimos. Se é centésimo, eu tenho 2 casas. Então, 0,7 significa que é 7 centésimos. Muito bem. Letra B, 89 centésimos. Então, se não for nenhuma parte inteira, eu vou colocar o 0, aqui. E vou fazer a parte, então, centesimal. 89 centésimos. 89 centésimos. Centésimo é 2 casas. Então, deu 0,89. 22 inteiros. Já estou colocando a parte inteira. Certo? 22,4 décimos. Décimo é apenas uma casa. Então, 22,4. Letra D, 10 inteiros e 5 décimos. 10 inteiros, 5 décimo. Décimo é uma casa, então 10,5, ou seja, 10,5. Letra E, 6 inteiros. Então não tem nada, é o próprio 6, que representa os 6 inteiros aqui. Tá bom? Posso colocar 6,0 aqui também. Transforme as frações em números decimais. Então, nós temos que resolver essa conta. Então, devo dividir 10 por 4. Vou colocar o 2. 2 vezes 4 deu 8. Subtraindo desse, então, peguei emprestado. Isso aqui virou 0, 1. Então, deu 2, certo? Acrescento um 0 aqui. Adicionado da vírgula aqui. Para mim chegar em 20, eu preciso multiplicar o 4 por 5. 5 vezes 4 deu 20. 0, 0. Então, a fração 10 quartos equivale a 2,5. Letra B, 25 sobre 2. 25 sobre 2. Vou colocar o quê? Vou dividir o 2, que dá 1. 2, zerou. Desço o 5. O 5 dá 12. E aí vai dar 12 vezes 2 dá 4. Me resta 1 aqui. E eu vou colocar então o vírgula aqui para me adicionar um 0. Quando eu fizer isso, eu posso colocar o 5 aqui. Porque 5 vezes 2 dá 10 e vai zerar. Então a resposta seria 12,5 em números decimais aqui. Muito bem, gente, essa foi nossa aula. Aqui nós temos as nossas referências utilizadas na aula de hoje, além dos nossos bons estudos. Desejo de bons estudos e até a próxima.